Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 2 de março, do Opinião Litoral. Eu vou compartilhar a bancada hoje, a minha companhia é uma bancada feminina. A Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, e a Camila Amorim, também advogada. E interessante que tem uma pauta bem direcionada para elas, mulheres e advogadas. A primeira questão é que o filho do Pelé, o Edinho, ele pediu, Renata, para ser o inventariante do pai do Pelé, que morreu no final do ano passado. E a juíza que julgou esse pedido é a mesma que condenou ele por associação criminosa, ao tráfico, lavagem de dinheiro. Ela negou o pedido dele ser inventariante, mas isso tem um rol, né? A lei determina, tem uma sequência, né? E ela negou também um outro pedido dele, que seria o sigilo de justiça. Boa tarde. Boa tarde Camila, boa tarde Paulo, boa tarde a todos que estão nos vendo agora aí na reprise, mais tarde um pouquinho à noite. Eu li essa notícia do Edinho, primeiro que quando ela é divulgada, causa um pouco de estranheza, né, para as pessoas ler que a juíza que está decidindo isso agora foi a mesma que condenou, mas isso é só uma grande coincidência, porque a doutora Suzana, que hoje atua na 2ª Vara de Família e Sucessões, ela era uma juíza da Vara Criminal, que atuou lá e hoje está na Vara de Família. Na verdade, a decisão dela me parece no momento acertada, porque ela vem no sentido do próprio rol do Código Civil, e a alegação dela foi justamente essa: ele deixou esposa em pleno exercício das suas faculdades, em todo o exercício da sua vida, e com a regra, né, que vem prevista no Código Civil, no rol de preferência, ali teria preferência a viúva para ser a inventariante. Então ela está mandando intimar, eu acredito que a menos que a viúva se opusesse a essa situação, daí você segue na ordem do Código Civil as preferências para serem nomeados como inventariante. E em relação ao sigilo, eu não localizei os fundamentos para essa decisão, mas ela entendeu que não há motivos para sigilo. A alegação do Edinho, no caso, é que as pessoas, né, há herdeiros com vida comum, que não precisam ter exposta a sua vida no inventário. Mas me parece que a insurgência dele em relação à nomeação do inventariante foi de uma decisão correta da juíza, neste momento, pelo menos. Se ele casou com mais de 70 anos, isso tem alguma influência nessa decisão do rol dos inventariantes, dos possíveis potenciais inventariantes? São disposições diversas, né? O que o código ele determina, faz tempo que eu não atuo na área privada, talvez a Camila esteja mais ambientada com isso. Pelo que eu me recordo dessa matéria, o que o código determina é que a partir desta idade, o regime obrigatório do casamento seria o de separação total de bens. Mas isso não tem relação com o inventário, porque ela pode ser herdeira. E ela pode não estar no rol na separação, no divórcio, como meeira, como seria num casamento de comunhão. Isso, se for um casamento de comunhão parcial, que é o regime comum ou comunhão universal, ela seria, além de herdeira, poderia ser, além de herdeira, a viúva meeira, que divide pela própria lei. Neste caso, o regime obrigatório é o de separação total de bens. Camila. Eu discordo um pouco do que a Renata falou. Eu acredito que essa juíza, doutora Suzana, já devia se dar como suspeita. Porque o que acontece? No artigo 252 do Código de Processo Civil, diz que o juiz que já atuou como advogado ou como servidor em outro processo, ele estaria impedido de atuar em qualquer coisa relacionada a isso. Dessa maneira, a doutora Suzana
atuou como servidora, porque o juiz é um servidor, no processo criminal do Edinho, e não poderia estar atuando como juíza nessa ação de família. Então, eu vejo o impedimento da juíza em relação a esse caso. Aí, a partir disso, como ela não foi dada como suspeita ou impedida, eu acredito que os advogados do Edinho devam levantar essa bola, porque juiz é servidor. E o artigo 2º, a linha 2ª desse artigo 252 já deixa bem claro. Então, começa daí que eu já vejo um erro processual absurdo. Aí vem o fato dos argumentos dela, de que teria que ser a mulher. Ok que teria que ser a mulher, tem separação total de bens, porque como a Renata falou, a partir de certa idade, você só pode casar se for com regime de separação total. Ela certamente é herdeira, não sei se ele deixou algum testamento, alguma coisa, mas eu também não vejo a obrigatoriedade de ser ela. Porque quando a gente está no processo de família, no inventário, o juiz não é obrigado ele a nomear. Qualquer uma das partes ou todas as partes em conjunto podem escolher uma pessoa para ser o inventariante. Não é nem obrigatório que seja alguém da família. Eles podem pegar um advogado que eles confiem, qualquer pessoa que eles confiem, um administrador, alguém que eles tenham confiança, e a família em conjunto nomeiam o juiz, o inventariante. Então, eu acho que a doutora Suzana está excedendo um pouco as suas funções. Ainda vai rolar alguma água embaixo dessa ponte. A segunda pauta também é direcionada para vocês, advogadas. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ele anulou um inquérito de um caso que teve muita repercussão, teve uma repercussão até mundial, né, nacional, mas aqui na Baixada muito forte, que foi aquele caso do desembargador Siqueirinha, que humilhou um guarda municipal na praia durante o período de proibição de circulação na Praia de Santos. Renato, Gilmar Mendes anulou o inquérito. Ele anulou por violação do contraditório e da ampla defesa, porque o STJ ele não tinha determinado de ofício a abertura desse inquérito contra o desembargador. O que aconteceu? Houve um recurso, um agravo regimental da Procuradoria-Geral da República que levou à abertura dessa investigação. Só que, quando este recurso foi conhecido no STJ, a defesa do desembargador não foi intimada para apresentar contrarrazões. E aí é que houve a violação do contraditório da ampla defesa. Então, na verdade, quando a grande maioria das pessoas escuta a notícia, dá a impressão que anulou a abertura do inquérito, que ele não vai mais ser investigado por nada. Na verdade, anulou aquele processo da forma como ele foi conduzido, porque no nosso sistema processual, todos os recursos interpostos, eles devem ser objeto de contrarrazões da parte contrária. E é esse o argumento utilizado no caso que foi levado pelos advogados do desembargador, pelo doutor Siqueira, para anular a investigação contra ele. E o Gilmar Mendes, inclusive, já tinha dado uma liminar para suspender a tramitação desse inquérito e agora confirmou com essa decisão. A PGR, não sei se vai tomar alguma providência ou se vai ser retomada a discussão do ponto que parou, saneando as nulidades, ou se, como algumas coisas acontecem no nosso país, se vai ficar por isso mesmo. Vamos aguardar. Como é que vai ser, Camila? Eu acho que dificilmente fica sem impunidade, porque foi um caso que gerou muita indignação pública. Todo mundo lembra que nós todos fechados em casa, nós todos usando máscaras, e aí vem uma pessoa que acha que é melhor do que todo mundo, só porque é um desembargador, e faz a palhaçada que fez. Acho que isso não acaba em pizza, não. Acredito que possa acontecer, como nada prescreveu no caso, né? Seja começar tudo de novo. Eu acho que é isso que vai acontecer. Começa tudo de novo,
porque essa questão de você discutir nulidade ou não de provas, nulidade ou não de decisão, de não sei isso, não sei aquilo. Gente, é óbvio, não teve o contraditório. Ok, encerrou. Vamos começar tudo de novo, vamos, e seja o que Deus quiser, e vamos confiar na justiça. Porque o que ele fez mexeu com todo mundo usando máscara, odiando, e mesmo assim vai lá uma pessoa que acha que é melhor do que alguém só porque é um desembargador e pronto. Eu sempre brinco, desembargador, juiz, não importa quem seja, só estão ali onde eles estão porque eles estudaram um pouco mais que nós advogados. Eu, particularmente, participei muito desse episódio. A gente estava, na época, em pandemia, sofrendo toda aquela pressão que a gente sofria por conta dos decretos, dos isolamentos, da restrição das atividades comerciais. E no dia que isso aconteceu, se não me engano, era um domingo, e eu estava na minha casa e eu recebi esses vídeos, né? A secretária de Segurança Pública me encaminhou esses vídeos e a gente passou aquele domingo inteiro, prefeitos, secretários, debatendo as providências que a gente iria adotar a partir daí. No dia seguinte, na segunda-feira, eu recebi os guardas municipais lá no meu gabinete. Então, assim, eu confesso que foi dolorido, foi um momento, assim, para quem vê de fora, foi complicado. Para a gente que estava ali, eu diria que foi realmente dolorido. Eu fiquei realmente sensibilizada e vai ser muito triste se isso não tiver prosseguimento por conta de uma nulidade processual. Agora, essa nulidade processual é só do Superior Tribunal de Justiça ou anula desde a primeira instância? Não, na verdade, como ele é desembargador, ele teve início com essa abertura do inquérito. Então, não é uma ação judicial, é um inquérito. Então, como ele é desembargador, ele tem essa prerrogativa. Então, o STJ, normalmente, quando você declara uma nulidade processual, você aproveita os atos que foram praticados antes e são anulados os atos posteriores. Como esse, no caso, é uma nulidade de violação de contraditória e ampla defesa na própria abertura do inquérito, a gente tem como nulos os atos praticados durante o processo. Mas, como a Camila falou, você não tem como reaproveitar os atos. Mas isso não significa que numa nova investigação, sem a violação do contraditório e da ampla defesa, um novo inquérito instaurado, isso não seja rediscutido e tenha o mesmo desfecho. É assim que a gente espera, a gente vai ter que aguardar agora, né? E eu lembro que, na época, até eu mesmo consultei a Renata sobre quem administrava a praia, porque a praia é um bem público federal, mas por um convênio desde 2017 com a Secretaria do Patrimônio da União, Exato. As praias de Santos são administradas pela Prefeitura de Santos. Exato. A gente também teve... Santos foi uma das primeiras cidades no país que fizeram esse termo de adesão. Antigamente... Porque existe uma lei que permite isso. Isso. Na verdade, a gente tinha aqui em Santos, era um convênio onde a União havia, historicamente, a gente sempre administrou algumas coisas em relação às praias. E era um convênio que permitia que o município determinasse, tivesse algumas atribuições nas praias de Santos. A partir de 2017, houve essa norma federal e o município de Santos foi um dos primeiros que assinou esse termo de adesão e assinou esse termo de compromisso com a União, onde foi atribuído depois teve um aditivo que alongou até o emissário submarino. Então, a gente tem toda essa administração das praias de Santos. Então, essa discussão, naquele momento ali, se o município tinha competência ou não, para mim, ela é totalmente esvaziada. E também havia, não sei se vocês se recordam, uma outra discussão também que causa estranheza, que membros do Poder Judiciário levantem isso, né? A ausência do poder de polícia ali no caso dos poderes de segurança pública da Guarda Municipal, que já foi elevada ao Sistema Único de Segurança Pública, salvo engano, agora eu não me lembro exatamente o número da lei, mas quando se criou o chamado SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que é uma norma federal, as guardas municipais elas foram alçadas ao sistema de segurança pública de todos os entes federados.
A imagem que apareceu foi do momento em que o desembargador ele rasgava a multa desrespeitosamente que ele recebeu do guarda municipal, esse momento aí. Além dos crimes, né, que no caso ali ele não está atuando como um desembargador, ele é um cidadão que está, no meu entender, em sendo a guarda um órgão que faz parte do sistema de segurança pública, eu enquadraria até mesmo como um desacato, um crime de desacato. Eu ia falar isso agora. Tá. Pode falar, Camila. Não, eu ia falar isso agora também. Para mim é um desacato também. Ele poderia ter sido preso em flagrante, inclusive. Não precisava nem ter ficado em liberdade. Na hora o policial poderia ter prendido ele por desacato. Foi um desacato. Bom, depois do intervalo tem uma pauta, essa é especial para Renata Reis, embora seja de outra cidade, não sei como é que ela vai lidar. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público denunciaram o contrato de transporte escolar da Prefeitura de Cubatão com um consórcio constituído pela Aviação São Bento e a Aviação Fênix, que é a mesma do transporte coletivo da cidade, por superfaturamento, expressivo superfaturamento, diz o pedido do Ministério Público, e pela conta que ele faz é 218% superior ao mesmo trabalho feito em 2012. Ele fala, não tem inflação que justifique mais de 200% de reajuste. Depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, a Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, e a Camila Morim, advogada, comentam as notícias com você, telespectador, você, telespectadora. Acho que na quinta-feira a gente vai mudar o nome de Momento Jurídico, né? Para mudar um pouquinho o nome de Opinião Litoral. Hoje em dia tudo envolve o jurídico, né? É impressionante como se judicializa tudo. Mas isso é até um bom sinal, porque quanto mais as pessoas resolvem as questões na justiça, mais civilizada é uma comunidade, né? Eu penso que sim e não. Porque quando você precisa levar ao judiciário tantas questões, é porque nós não estamos conseguindo administrativamente... Não há tanta clareza, né? Para decidir. A gente passou um pouco desse grau que mede o índice de civilização. E daí as pessoas acusam o poder judiciário de estar legislando, de estar sendo poder executivo, como o que acontece reiteradamente com o Supremo, porque as questões não são decididas na esfera administrativa, são levadas ao conhecimento judiciário, e quando o judiciário se posiciona, é ele que está dando poderes de poder executivo. A notícia é que o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União até tem um pouco de dúvida, não seria, no caso, o Tribunal de Contas do Estado? Eu ia falar isso para você. Aqui acho que há um equívoco, não é TCU, é Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que julga os contratos dos municípios. Né? Isso. Então, eles apontaram superfaturamento no transporte escolar da Prefeitura de Cubatão numa licitação de 2017. Como você é procuradora-geral do município de Santos, eu não sei se você fica à vontade para comentar isso. Não, eu não tenho problema nenhum, porque os contratos, né, os contratos das prefeituras, eles são fiscalizados pelo Tribunal de Contas, alguns obrigatoriamente, né? As dispensas, as inexigibilidades passam diretamente pelo conhecimento do tribunal e também aquelas concorrências, aquelas licitações acima de determinado valor, elas são obrigatoriamente encaminhadas para o Tribunal de Contas. Então, o tribunal ele tem o conhecimento pleno desde o contrato e todos os termos de aditamento. Normalmente, quando você tem, às vezes, uma concorrência, ela é julgada legal, regular, um contrato também, e no curso dela você tem um termo aditivo que é julgado irregular. Neste caso, o Tribunal de Contas conheceu deste processo e julgou irregular desde a concorrência, o contrato e todos os termos aditivos, porque uma vez julgada irregular a concorrência e o contrato, você macula todo o resto, você não tem como aditar algo que é
irregular. E ao que parece pela notícia, por conta de um requisito básico de licitação, que é a comprovação de aquela proposta vencedora, ela é compatível com os preços praticados no mercado. O que chamou a atenção, pelo que eu ouvi dessa notícia do Tribunal de Contas para julgar essa irregularidade, foi o fato que o contrato anterior teve uma diferença de mais de 200% em relação ao contrato que foi feito entre os anos de 2017 e 2019. E a lei de licitações, ela fala expressamente, é uma exigência de que quando você licita e você contrata, você tem que comprovar por meios documentais de que aquele preço que você está contratando é compatível com o praticado no mercado. Nessa situação, é quase que um procedimento automático. Quando o tribunal julga irregular, há algumas situações em que o tribunal julga irregular por conta de uma questão procedimental, uma falha material, e não manda para o Ministério Público para investigar, não manda, simplesmente julga irregular sem maiores consequências, sem aplicar multa. Neste caso, como houve uma decisão onde se verificou um montante, né, um suposto superfaturamento de valor bastante expressivo, na decisão do Tribunal de Contas já se determinou o encaminhamento ao Ministério Público de Contas para poder apurar, e lá eles têm esse órgão que eles chamam de CAEX, que é que apoia as execuções do Ministério Público, e segundo o levantamento do CAEX, que vai poder ser questionado pela Prefeitura de Cubatão, com base nesse levantamento do CAEX, é que o MP ingressou com a ação civil pública, pedindo a restituição aos cofres públicos do valor de 7 milhões de reais. A Prefeitura agora vai ser citada, as empresas também, e daí vão ter todo o processo para poder contestar e eventualmente demonstrar se essa conta está certa ou se essa conta está errada. Sobrou alguma coisa para você falar, Camila, ou a Renata esgotou o assunto? Não, ela esgotou o assunto. Eu só queria fazer um comentário, mas é de modo geral. Como a gente dá para observar que cada vez mais a gente está tendo erro processual, né? Lei de licitação, o Código de Processo Civil. Eu estou achando que falta o pessoal estudar um pouco mais como funciona essa questão processual e legislativa antes de sair assinando qualquer coisa. Me decepciona muito não saberem o básico. Isso é muito... Eu tenho pouco mais de 15 anos de formada e isso era tão fundamental na faculdade que é triste você ver que as pessoas não sabem esse básico. E o prefeito de Cubatão, Ademário de Oliveira, do PSDB, ele vai cada vez mais se enrolando. Ele é investigado no processo de desvio de verbas da saúde, ele agora tem essa investigação também quanto ao superfaturamento do transporte escolar. E uma coisa que ficou bastante clara para nós cantamos a bola aqui antecipadamente em outubro, quando a Fundação São Francisco Xavier anunciou que não renovaria o contrato que iria até o fim de novembro para a gestão do Hospital Municipal, nós previmos aqui, em várias edições nós falamos isso, que o prefeito deixaria passar o prazo para fazer uma contratação emergencial, não faria licitação. Bingo! Ele deixou passar o prazo e fez uma contratação emergencial para a OS do Hospital de Cubatão. E não uma questão como gestão completa de equipamento de saúde, a contratação emergencial ela é bem problemática, porque ela pode ter no máximo 180 dias. Então você ou vai ficar renovando a cada 180 dias essas contratações, ou você obrigatoriamente tem que fazer um novo procedimento licitatório para escolher quem vai gerir. Então, assim, não tem como postergar isso tempo. E não é a melhor forma, né, de gerir a saúde de um município você ficar fazendo contratações emergenciais subsequentes, porque você não tem uma continuidade, não consegue projetar isso num período maior, o desenvolvimento dessa política pública. Além disso, 7 de outubro até o final de fevereiro, quando vencia o contrato, porque, na verdade, o contrato vencia dia 30 de novembro, e tinha 3 meses para fazer a transição da São Francisco Xavier, que saía, para a empresa que entrasse. Não foi feita a licitação e não foi feita a transição.
No dia 28 de fevereiro venceu, dia 27, 28 de fevereiro, foi passado para a nova gestora por emergência e não foi feita a transição que era prevista Agora, em contrato. a necessidade também, eu não conheço exatamente esse caso, há situações, a gente não pode generalizar, e a gente vive isso em Santos, que a gente não tem como fugir do contrato emergencial, por conta de, não só da própria tramitação administrativa do processo licitatório, que está sujeito a uma série de intercorrências. A gente se prepara, lógico, numa situação como essa, você quase 6 meses, 1 ano antes de acabar um contrato, você tem que já começar todo o procedimento de renovação. É uma questão de planejamento. Mas às vezes a gente tem problemas até com liminares judiciais que nos impedem de prosseguir com o procedimento licitatório sem essa morosidade, daí não tem como fugir, mas nesse caso exatamente eu não conheço os fundamentos. O presidente Lula ontem, Camila, fez uma declaração muito dura contra as condições de trabalho dos trabalhadores por aplicativos. A gente pensa imediatamente no motorista de Uber, né? No motorista de aplicativo. O Uber não é o único aplicativo. É uma questão que não é brasileira. Ele fez isso, inclusive, numa reunião internacional, onde estava também o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Mas para onde a gente caminha? O IBGE, um dia antes, tinha publicado a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, em que a estatística mostra que a ocupação no Brasil evoluiu no ano de 2022. A gente chegou a 9,3% de desemprego, que é um índice menor que o dos últimos anos, embora a metodologia abandone quem está desalentado, né? Aquele que desistiu, desanimou, não está procurando emprego. Mas dos 98 milhões de pessoas ocupadas, só 35,9, menos de 36 milhões, tem carteira assinada por empresa, Camila. Paulo, eu acho que a tendência, aqui no Brasil pelo menos, é que venha alguma legislação do Ministério do Trabalho, do pessoal da área do direito trabalhista para regularizar essa situação. Aqui onde eu moro, no quarteirão seguinte, tem um ponto de motoristas, ciclistas de aplicativo. Não incluo só o Uber, incluo também esses iFoods, todas essas outras. Esses trabalhadores não têm garantia alguma de nada, inclusive se acontece um acidente e eles estão fazendo uma entrega, a responsabilidade é deles mesmos, mas precisa regularizar, porque como a gente sempre fala, o trabalhador, ele precisa de alguns direitos, ele precisa estar registrado para ter direitos. E num caso desse que a gente fala de um acidente, essa pessoa que muitas vezes que faz o sustento da sua casa pode ter que ficar 1, 2 meses sem trabalhar e não tem direito ao INSS. Então, eu acredito que aqui no Brasil a tendência seja a regulamentar tudo isso que está acontecendo, porque às vezes eu vejo muito os entregadores de bicicleta. Você muitas vezes vê que são bicicletas do Banco Itaú que eles pegam em algum lugar para fazer esse tipo de entrega. E muitas dessas entregas acabam sendo desumanas, inclusive, porque pelo menos aqui em São Paulo, se você quer comer alguma coisa 2 da manhã, você pede um iFood, você pede um Rappi e você recebe. Então eles são trabalhadores, sim, muitas vezes eles são conveniados a vários tipos de aplicativo, mas a legislação brasileira não impede de maneira alguma que você tenha registro em carteira de mais de um emprego. Então, eu acho que é urgente regulamentar isso e eu espero que, principalmente agora no governo Lula, que já está apontando para esse déficit de trabalhadores não registrados, que venha alguma coisa para regulamentar isso. Porque do jeito que está, não dá para ficar. Essas pessoas não têm amparo nenhum. Eu acompanho assim com muita curiosidade as expressões que vão sendo criadas, né? E ontem eu escutei
de um economista, Denis Castro, em relação a esse caso, a expressão meisificação, por causa do MEI, que é o microempreendedor individual, né? A meisificação do mercado de trabalho. Tem muito microempreendedor individual que até tem alguns direitos, né? Não, é verdade, tem. Porém, na verdade, no caso dos aplicativos, isso a gente sofre muito aqui até as prefeituras, porque a gente não consegue sequer regulamentar. A gente já tentou fazer decreto, tem municípios que regulamentam até por decreto, tem lugares que fazem por meio de lei, mas a gente tem até uma escassez de norma para regular essa atividade. E o que a gente acaba vendo é justamente o que o presidente falou. Você muitas vezes você tem um trabalhador que não sabe nem que é o seu empregado. Você não sabe nem com quem você se comunica se você tiver uma intercorrência. Então você tem um trabalhador que é totalmente desvinculado juridicamente do seu empregador e aí ficam retirados diversos direitos dessas pessoas. E como a Camila falou, você não tem o impedimento de que você tenha mais de um vínculo pela CLT. E isso precisa ser regulamentado, inclusive por conta de toda essa exploração que acontece com o trabalhador desses aplicativos. Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho. Fica aí que a gente volta já já. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco. Nessa quinta-feira, Camila Amorim, advogada, Renata Reis, também advogada, comentam as notícias com você. Renata, essa notícia é uma notícia policial do domingo, da segunda-feira, que se transformou ontem numa notícia de um drama familiar. Um motorista de aplicativo de 28 anos foi acusado por uma adolescente, né, porque é 17 anos, de estupro na madrugada de sábado. Ela saía de uma festa num local na Vila Matias chamado Tremendão. Ela mesma diz que estava sob efeito de bebida, ou seja, ela estava errada, porque ela é menor de idade, mas isso não atenua em nada, até agrava a condição do motorista, que primeiro disse que não houve não houve conjunção sexual, e depois ele disse que foi consensual, ele admitiu que houve. A mulher dele, a esposa dele, tinha ido para redes sociais negar que ele tinha feito sexo com a garota. O pai levou a garota para exame de corpo de delito, prestou a queixa e depois disso ele falou que houve sexo consensual. Ele é um motorista de aplicativo. A mulher dele deu à luz ontem a um bebê, então a questão agora virou um drama completo, né? Virou um caso de família misturado com caso criminal. Na verdade é que a gente vê hoje em dia, que a gente sempre discute quando a gente trata dos crimes sexuais, né? Parece que é uma conduta meio que programada e repetida dos homens acusados. A gente sabe que a palavra da vítima, toda a legislação foi ao longo dos tempos aperfeiçoada justamente para conduzir a um maior valor à palavra da vítima, que era muito desprezada no passado. E as mulheres tinham muita dificuldade de buscar punição para esses criminosos. Mas a gente tem que ter, lógico, tem que ter o cuidado, porque a palavra da vítima ela não pode ser isolada, ela precisa estar corroborada por uma série de outras provas. Mas você vê que interessante, a narrativa não difere muito do caso do Daniel Alves, que está acontecendo lá e teve toda essa repercussão internacional. Parece que é uma coisa meio programada. O criminoso, né, ou o suposto criminoso, no caso acusado, ele primeiro nega aquela conduta. Quando ele vê, essa é sempre a primeira estratégia, normalmente, principalmente quando ele é casado, porque além do problema criminal, ele tem todo esse problema familiar, nesse caso com o agravamento da mulher grávida, prestes a parir. Então, logo depois, ele vem com a tese de que houve a conjunção carnal, né, de modo consensual. Quantos anos que tinha a menina que eu não Mesmo lembro? que seja consensual, ela tem só 17 anos, né?
abaixo... É crime de qualquer maneira? Depende, porque você abaixo dos... Camila, me corrija se eu estiver errado, quando menor de 14 anos é que é presumida a violência. Que aí é vulnerável, né? Que daí não importa se foi consensual ou não. Como ela tem 17 anos, essa questão da consensualidade pode ser até discutida. Mas, de qualquer forma, também já cai por terra essa outra alegação de que não houve a conjunção carnal, né? Que seria o sexo vaginal, que é o que se chama de... Mas isso também já há alguns anos caiu no nosso direito, que não existe mais a diferença dos crimes. Antigamente você tinha o estupro, quando havia conjunção carnal forçada ou presumida, né? No caso com violência presumida, e o atentado violento ao pudor, que era para outros atos de caráter sexual, outros atos libidinosos que não fossem a conjunção. Hoje em dia é tudo estupro, né? Qualquer ato lascivo, qualquer ato sexual, o sexo oral de maneira forçada, tudo pode ser enquadrado como estupro. Então esse argumento também cai por terra. Agora, a questão da consensualidade ou não, ela vai ter que ser demonstrada agora no processo por meio de outras provas em que você consiga realmente demonstrar que houve violência nesses atos. Se transformou num drama a notícia policial, não é? Um drama de família, não é, Camila? Pois é, virou um drama geral. Como a Renata falou, de 8 a 14 anos você não precisa de certos tipos de prova. Já é um estupro presumido e já tem um aumento de pena automático. Hoje a questão do estupro não é só uma questão da conjunção carnal, o próprio assédio, qualquer tipo de violência. Você não precisa ter o ato, nem um ato de... Nada, hoje você não precisa mais de tantos requisitos como você precisava antigamente. Então, hoje em dia é muito mais fácil caracterizar um estupro do que era antigamente, porque antigamente tinha que haver a conjunção carnal. Hoje não é necessária, existem outras várias formas, outras várias considerações para ser um estupro. Então, nesse caso, como a Renata falou, me lembra muito Daniel Alves. Disse, não disse, tem câmera, mas eu não lembro, mas não foi bem assim. Para mim já está caracterizado o estupro, independente da mulher a mulher dele ter dado à luz ou não, o caso de família, vai discutir na justiça da família, e o criminal que seja preso, porque ainda mais pela idade, é uma criança, sabe? A gente está falando de uma adolescente também, que já tem a pena aumentada por conta disso. Então, assim, para mim, eu vejo que não importa. Virou um caos familiar? Virou. Tadinha dessa ex-mulher, tadinho dessa criança que nasceu, mas fazer o quê? O cara é um criminoso. Então tem que ir para a cadeia, sim, tem que responder pelo que ele fez, que é um estupro, não importa se teve conjunção carnal, se não teve, ele estuprou. E agora fico com pena da esposa, fico com pena da criança que nasceu, mas não dá para passar a mão, tem que ser preso sim. Agora, Renata, houve um caso no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem muitas vinícolas conceituadas mundialmente, 3 delas, a Garibaldi, a Salton, que tem excelência na produção de espumantes, e a Aurora, que também tem excelência em vários rótulos, elas foram acusadas de contratação de uma empresa terceirizada para a colheita das uvas, em que trabalhadores estavam em regime análogo à escravidão. Isso já é uma notícia terrível que afeta de maneira brutal a produção de vinhos que tem excelência mundial, até reconhecida mundialmente no Rio Grande do Sul. Depois disso, um vereador de Caxias do Sul deu uma declaração tão absurda que a minha pergunta até é que crime que ele cometeu, porque ele falou que essas vinícolas deveriam contratar trabalhadores limpos, como os argentinos, e não como esses que vêm do norte, da Bahia, que ficam tocando tambor na praia e ficam o dia inteiro sem trabalhar e não teriam a limpeza dos argentinos. É de xenofobia, é racismo. Que crime é esse, hein, Renata?
que é o crime de preconceito, o crime de xenofobia. A que ponto está chegando o ser humano, né, o brasileiro? A gente parece mentira que alguém publicamente tenha coragem de dizer isso, sem minimamente pensar nas consequências. A gente sabe que as pessoas, tem muita gente que fala bobagem, tem muita gente que pensa bobagem, né? E tem pensamentos racistas, xenofóbicos, homofóbicos, pensamentos criminosos, mas de uns tempos para cá, principalmente nos últimos anos, com a postura do governo que a gente tinha, parece que as pessoas institucionalizaram, sistematizaram a possibilidade de falar bobagem, sair falando o que pensa sem medir as consequências. E depois, você sempre tem, né, quando é a pessoa que no transporte público ou na sua residência ou num comércio, ela ofende a outra pessoa, seja pela sua cor, seja por qualquer condição que ela tenha. Ela é esquizofrênica, é sempre assim, né? Ela tem o problema mental, como o procurador que espancou a procuradora porque não queria ter a sua conduta apurada administrativamente. Então a gente está indo por caminhos... Aquele caso de registro, né? Em que as pessoas, elas fazem o que elas querem, elas falam o que elas querem e depois elas tentam consertar e elas pensam que com um mero discurso elas vão conseguir desfazer, né, o crime cometido. Hoje, com a velocidade da imprensa, das redes sociais, eu vi essa notícia numa página, engraçado, quando eu vi, fiquei assustada com esse discurso, eu não vi numa página de imprensa, eu vi na página do padre Júlio Lancelotti. E realmente, assim, não só o comportamento que causa a nossa geriza, né, de ver a forma... Eu sou de família de nordestinos, minha mãe é nascida no Piauí, criada no Ceará, e tenho muitos parentes nordestinos. A gente escutar declarações daquele tipo com toda a naturalidade é muito ruim de se ouvir. E pior do que isso, né? Sem nenhum aspecto de condenação aos atos praticados contra aquela pessoa, sem nenhuma indignação desse vereador, como se fosse possível. Não posso explorar os baianos, porque os baianos são isso e aquilo no entender dele, mas os argentinos eu posso explorá-los e tratá-los como escravo. Então, assim, realmente ele foi agora expulso do partido, está dizendo que tem parentes da esposa, que não foi a intenção dele, mas eu acho muito difícil desqualificar aquelas falas. Talvez ele vá usar aí tentar usar a imunidade parlamentar dele para algum fim, mas eu acredito que o Ministério Público vai para cima dele nessa situação. Eu concordo com a Renata, tem coisas, Camila, que são tão absurdas que a expressão popular para esse tipo de problema é remédio de tarja preta, né, que as pessoas falam, né? É como se a pessoa fosse, para ter o equilíbrio emocional mantido, precisasse de um medicamento e tivesse tomado o medicamento errado, né, para falar uma coisa tão absurda que ele falou, que é chocante mesmo, como a Renata falou, quando a gente lê a primeira vez. Como será que um sujeito falou um negócio desse mesmo? Será que ele estava com a sanidade mental? Mas estava, né? Ele pensa isso, provavelmente, não é, Camila? Pois é, Paulo, provavelmente ele pensa isso. Ambas as notícias, né? A questão do trabalho análogo à escravidão e bem como a fala daquele que se acha imune a tudo, mas esquece como funciona a imunidade parlamentar, foram notícias que me chocaram, porque eu consumo Salton. E aí você para e fala, nossa, eu colaborei com isso. E são coisas bem assustadoras. Foram 2 notícias que eu li umas 2, 3 vezes para ver se eu estava lendo certo. Sabe quando você pensa, fala assim, não é possível que essas 3 grandes vinícolas fizeram isso, e não é possível também que o vereador gaúcho tenha dado uma declaração dessa. Só que vamos avisar que que imunidade parlamentar tem limite, você não pode falar o que você quiser em qualquer lugar.
Então, fica esperto aí, porque o MP vem atrás de você. E o que assusta também na notícia em relação às vinícolas é que o trabalho análogo à escravidão com violência, com spray de pimenta, com tortura. Então, assim, é uma coisa muito assustadora, e você pensar que vem de 3 vinícolas grandes que todos nós consumimos. Então, assim, dá um peso na consciência por ter consumido. E agora eles entram, né, na mesma seara que muitas empresas já estavam. Zara, muitas outras que já tiveram comprovadamente trabalho escravo. O que é um horror, né, Paulo? O que é um horror. Nós estamos em 2023. Há quantos mil anos já foi revogada a lei da escravidão? Princesa Isabel, Princesa Leopoldina, nós estamos falando da história que a gente aprendeu na escola, né? Fora que, assim, você não faz isso com qualquer ser humano, você não faz isso com ninguém. Então, assim, são notícias chocantes. Ministério Público, bom trabalho para vocês, que tem muita coisa a fazer. Trabalhadores foram resgatados a partir da fuga de um deles. A empresa era terceirizada, é o que por enquanto as vinícolas falam, mas elas teriam obrigação de fiscalizar o que está acontecendo. Tem responsabilidade civil, Paulo. Solidária, totalmente. E essa questão é muito chocante realmente em todos os aspectos. O vereador se chama Sandro Fantinel e, como a Renata disse, ele foi expulso do partido dele ontem. Ele falou que ia pedir desculpas, mas mesmo assim ele foi expulso do Partido Patriota. Camila, muito rapidamente, que a gente estourou o tempo, mas a notícia é muito curiosa. O Papa Francisco determinou que os cardeais paguem aluguel lá no Vaticano. Paulo, eu acho que está certo, sabia? Não acho que está errado, não. Porque a gente sabe que a igreja é muito rica e que esse dinheiro vem muito dos fiéis. Ué, você mora lá. Você está lá trabalhando, vamos dizer assim. Você mora, não mora? Paga aluguel. Por que eu pago? Você paga, a Renata paga, qualquer um de nós paga, e eles ficam lá, desculpa o termo, mamando nos religiosos. Gente, não é assim. Alimentação de graça, residência de graça, lavar roupa de graça, secar roupa de graça. Até eu quero. Vou eu lá também tentar ser cardeal, embora não aceitem mulheres. Todos nós fazemos isso. Eu estava pensando até em ser cardeal também, para morar lá na Itália, né? Se fosse no Brasil, não fosse na Itália, eles poderiam fazer que nem os nossos deputados e senadores que aprovam os seus auxílios moradias. Eles pagariam o aluguel com esse auxílio, ficaria elas por elas e ficaria tudo bem. O auxílio moradia, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele usou o auxílio moradia, mesmo tendo imóvel em Brasília na época. E quando ele se elegeu presidente, questionaram ele falou que usava para comer gente, né? Foi a resposta que o Bolsonaro deu, a resposta estúpida em relação ao recebimento de auxílio moradia, mesmo tendo imóvel em Brasília. Essa decisão do Papa é uma decisão curiosa, né, Renata? Olha, eu tenho um pouco de dificuldade. Que quebra uma tradição que deve ser milenar, né? Porque a igreja é uma instituição, mas eu também gostaria de entender, que aí vocês vão ter que, se vocês souberem me dizer, os cardeais vão pagar aluguel. E os cardeais, eles têm tempo livre para trabalhar fora o ofício religioso? Porque para pagar o aluguel, se você tem que abdicar das suas funções profissionais, familiares, etc., para se dedicar à igreja, eles têm salário? Eu gostaria de entender melhor, eu não sei. Eu também não sei, a Renata levanta um outro ponto da questão. O que me chamou a atenção primeiro, Renata, foi a quebra de uma tradição que deve ser milenar, né? Essa tradição deve ter mais de 1000 anos, né, do cardeal morar atualmente no Vaticano. A igreja teve outras sedes, né? Mas atualmente Avignon, né? Trento foi concílio, mas teve uma época que foi em Avignon, na França. Atualmente é o Vaticano, que é considerado um estado, né?
Mas a tradição do cardeal estar lá perto e não pagar nada deve ser milenar, né? Eu nunca tinha ouvido falar, eu eu fiquei curiosa com isso, porque eu não sei se os cardeais dentro da igreja, eles, independentemente do ofício religioso, se eles exercem funções administrativas lá, e daí talvez eles fossem remunerados, portanto, por isso poderiam pagar. Você sabe, Camilo? A gente vai. Quem certamente vai explicar isso para a gente aqui na segunda-feira é o Paulo Henrique Cremonesi, que é especialista, é católico, acompanha muito de perto as questões canônicas, as questões do Vaticano. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito a participação da Renata Arraes, de volta depois de um longo inverno, aí a gente estava com saudade dela, também da Camila Amorim, e agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1, na hora do almoço, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima segunda metade de quinta-feira para você, se você assistiu na hora do almoço. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.